Bom, então, muito boa tarde. Temos aqui uma tolerância académica de 1 minuto, é uma coisa curta, mas pronto, é o que é possível. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a vossa presença e participação. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e queria saudar-vos, numa primeira fase, a equipa organizadora de toda esta conferência, o Amadeu, o Castro, o Rui Lourenço, o Fernando Moreira, a Maria José Neves, o Rui Lima, por um lado, e depois da equipa da Direção de Serviços de Projetos Educativos, e depois a Ângela Malheiro e a Ana Paulino, que serão as nossas conferencistas. Temos de algum tempo a esta parte, e no âmbito da Estratégia Nacional Anticorrupção, procurado trazer para a discussão, quer na escola, mesmo na discussão pública, as questões ligadas à integridade e transparência. Nós chamamos-las assim porque há uma estratégia nacional de combate à corrupção que data de 2020, que tem uma série de medidas inseridas no âmbito da educação, e que nós, no âmbito de várias reuniões que existiram posteriormente, procuramos, com o MENAC, tentar encontrar um núcleo de pessoas que procurassem e realizassem e produzissem um referencial. Esse referencial, que não é prescritivo, como todos os outros referenciais, tem essencialmente o condão de nos apresentar algumas linhas orientadoras, nos apresentar caminhos, nos apresentar propostas, de procurar ser e ter descritores que, no âmbito dos seus diferentes temas, este referencial tem 5 temas, possam bater, tocar, para quem quiser mais este verbo, outros aspectos relacionados com a transparência e a integridade. Ou seja, deixámos a corrupção um bocadinho de lado e dedicamos-nos à transparência e à integridade. Neste âmbito, temos para muito breve, penso que na próxima semana ou ainda esta, o lançamento para discussão pública daquilo que foi o referencial e daquilo que é o referencial de integridade e transparência. Este referencial, reitero, não é prescritivo, não é um manual, é um referencial, nem sequer é um guia, procura tocar alguns aspectos que nos parecem ser relevantes para o trabalho desde o pré-escolar ao ensino secundário. A All for Integrity, aqui hoje representada pela Ângela Malheiro, que agradeço e que saúdo, tem uma palavra também relevante a dizer, em função do convite que foi feito pelo DGE para estar presente, mas, mesmo antes disso, para este projeto do All for Integrity, que tem um número já, eu diria, significativo de escolas no país, onde as questões da integridade, da transparência, são trazidas à liça, no sentido de procurarmos objetivar e tentar transpor para o terreno as realidades que se nos deparam todos os dias. Aquilo que para as crianças mais pequeninas, dos 3 aos 5 anos, será uma batota, para os outros já será uma concorrência, e para os outros já será um passar de perna, passo o termo. E, portanto, precisamos de ter isto muito em cima da mesa, precisamos de perceber até que ponto estes referenciais que acabamos por produzir e os seus descritores se associam às diferentes aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas que suportam o currículo, já que tudo isto também é currículo. Sendo currículo, é aprendizado e aprendizagens. E, portanto, era nesta linha que vos gostava de colocar neste webinar, na mente deste webinar, na perspectiva de que, por parte da All for Integrity, há um projeto que tem a ver com um concurso que termina no final do mês, penso eu, se não houve aqui grandes alterações,
e em que as escolas podem concorrer, e eu diria concorrer no âmbito daquilo que é a sua perspectiva de integridade e transparência, no âmbito que é aquilo que está vincadamente intrínseco ao seu projeto educativo e naquilo que está subjacente à estratégia de educação para a cidadania na sua escola. Por alguma coisa, não há manuais para cidadania e desenvolvimento, e por alguma coisa, não há estratégias únicas para cada uma, para as escolas, no âmbito da cidadania e desenvolvimento. Portanto, cada uma em função da sua comunidade, em função do seu território, em função daquilo que está à sua volta, encontra a sua estratégia. E, portanto, é dentro desta linha de pensamento que gostava de, enfim, trazer para este webinar, em que serão apresentados as grandes linhas de orientação do Law for Integrity, enquanto plataforma que tenta trabalhar nas escolas estas questões ligadas à integridade e à transparência. O trabalho que tem sido feito é um trabalho de sucesso, é um trabalho que tem sido, enfim, apadrinhado, entre aspas, pela Direção-Geral da Educação, e é um trabalho que nós pensamos que é de toda a relevância, sempre no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória. Portanto, dois documentos base que nos norteiam em tudo aquilo que acabamos por fazer no dia a dia. E, portanto, a minha introdução estará feita, espero que seja a contente de todos e que não tenha dito nada que balize ou que condicione algo que pensassem dizer, e passaria a palavra ao Amadeu Castro, que é quem conduzirá esta sessão até ao final. Agradecimentos mais uma vez reiterados à equipa e às nossas conferencistas. Tudo bom? Um grande abraço. Olá, boa tarde. Na mesma linha de pensamento que acabámos de ouvir, do Dr. José Carlos, mais uma vez reforço também a gratidão, o obrigado pela presença de todos, o obrigado à equipa e obrigado, acima de tudo, a quem vai estar connosco e dar de si para este momento de reflexão, neste webinar. Temos a oportunidade de presenciar esta tarde. Então, cabe-me a mim apresentar as duas oradoras que vão estar connosco, quem nos vão dar este contributo de reflexão em toda esta temática, toda esta reflexão apresentada, e muito bem, pelas palavras tão assertivas, claras e desafiadoras por parte do Dr. José Carlos. E a primeira oradora será a nossa amiga Ângela Malheiro, natural de Lisboa, portanto licenciada em História, na variante História da Arte, mestra em Práticas Culturais para Municípios e doutoranda em História Contemporânea. Tudo isto e todo o caminho feito de estudo e investigação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Neste momento é professora de História e História da Cultura e da Artes no Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, e a par da atividade de docência é também investigadora no Instituto Religioso do Sagrado Coração de Maria. Criadora e autora do canal YouTube Bumba na História e autora do livro infantil As Aventuras no Sótão do Avô João. É Ângela Malheiro, desde setembro de 2021, vice-presidente da Associação All for Integrity e criadora do programa Rede de Escolas Anticorrupção. Ângela, muito obrigado pela presença, pelo contributo e por dar de si neste momento e nesta partilha. Passo desde já, para depois não interromper a Ângela na sua intervenção, apresentar também a segunda oradora que vai estar connosco nesta tarde, que é a Ana Paulino, natural de Torres Novas, tirou a licenciatura e especialização e mestrado em matemática via ensino na Universidade de Aveiro e desempenha a sua atividade profissional neste momento como professora de matemática no Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Fátima, desde o ano 2000. É coordenadora dos apoios pedagógicos e atividades extracurriculares, é também diretora de turma e desde o ano letivo 21-22 está envolvida neste projeto, nomeadamente no projeto de rede de escolas com o seu colégio, que é este colégio uma das escolas fundadoras neste programa. Ângela e Ana, permitam-me apenas só vincar aqui um pensamento muito breve, antes de vos passar a palavra, dizer então que neste momento e neste caminho que temos trilhado,
a Direção-Geral de Educação, em parceria com a Associação All for Integrity, proporciona este debate nesta tarde, este webinar, no fundo para apresentar o programa Rede Escolas Anticorrupção, que vai já na sua quarta edição neste ano letivo. Todos, porque acreditamos que é a partir da escola que se pode fomentar o aprofundamento de uma cultura de integridade em Portugal, trabalhamos então esta problemática na corrupção na nossa sociedade. Dizer-vos também que no ano letivo 23 e 24, e dando um bocadinho seguimento ao pensamento do Dr. José Carlos, este projeto já contou com a participação de 59 escolas do continente, Ilhas, Macau, Moçambique e Irlanda do Norte. Portanto, o plano de ação deste programa sob o tema e sob o lema promover um caminho de integridade é interdisciplinar, é flexível e tem sempre como âncora o tema da corrupção, associando-se sempre, sem dúvida, a outros temas como, por exemplo, o conflito de interesses, o tráfico de influências, etc, etc. Não sou eu orador, temos a sorte de ter a Ana e a Ângela connosco e sem demoras, Ângela e Ana, a palavra é vossa e mais uma vez, muito obrigado pelo vosso contributo. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e que dedicaram esta tarde para me ouvirem, a mim e à Ana Paulino. É com um enorme prazer, uma enorme gratidão que estou aqui, não só para partilhar o trabalho que a Wall for Integrity tem feito nestes últimos 3 anos, 4 anos, mas também para dar o meu testemunho enquanto professora, e acho que era por aqui que eu começava, o papel dos professores nas escolas e o papel da escola nesta missão que é cada vez mais urgente e premente, que é a promoção de uma cultura de integridade. É importante levar para as escolas estas temáticas. Uma das nossas preocupações na associação é que toda esta temática não seja abordada de forma inflamada, de forma centrada em casos particulares. Procuramos construir um caminho de futuro e de esperança. E todos nós que trabalhamos na escola sabemos todos os dias, no contacto com os nossos alunos, mais jovens, mais velhos, com os encarregados de educação, a enorme desesperança que nos vão testemunhando, quer pela vida profissional, quer pelo futuro e os horizontes que os nossos jovens e até os próprios encarregados de educação têm sobre o futuro do nosso país. E, portanto, desde há 3 anos, desde há 4 anos a esta parte, nós implementamos um programa de literacia anticorrupção nas escolas, muito centrado também no diagnóstico que vai sendo feito por instituições como a Transparência Internacional, como a GRECO, Conselho de Estados que analisa e faz orientações para os Estados europeus relativamente ao combate à prevenção da corrupção, mas também estudos que vão saindo e que são belíssimos indicadores, infelizmente pelas piores razões, mas que são belíssimos indicadores para nós trabalharmos estas temáticas em contexto de sala de aula. E eu apontava o Eurobarómetro, já em agosto de 2024, saía um estudo do Eurobarómetro com indicadores bastante preocupantes sobre a percepção que os portugueses têm sobre a corrupção. Dou aqui alguns exemplos. 96% dos portugueses acreditam que a corrupção é prática comum entre as instituições públicas e 91% dos inquiridos acham que a corrupção recai sobretudo na administração local. Isto são apenas alguns números. O barómetro da corrupção que saiu recentemente, um belíssimo estudo que eu convido a todos verem e, sobretudo, lerem e também fazerem o inquérito que está disponível
na Fundação Francisco Manuel dos Santos, Barómetro da Corrupção, onde um dos resultados deste barómetro é precisamente o indicador, um dos indicadores é o facto dos inquiridos não saberem exatamente o que é que significa corrupção, conflito de interesses, lobbying, etc. Portanto, isto para vos dizer o quê? Chegar aqui para vos dizer que quando pensamos num programa de literacia para as escolas, e especialmente no nosso caso, trabalhamos essencialmente com escolas que tenham terceiro ciclo e ensino secundário, isto não vem de umas cabeças iluminadas, isto decorre de evidências, decorre de um diagnóstico feito por inúmeras instituições e, portanto, a nossa linha orientadora é muito focada nesta dimensão de trabalhar conceitos, a taxonomia, mas, acima de tudo, sensibilizar e consciencializar os nossos alunos para os nossos jovens a partir da escola, a partir dos contextos concretos e imediatos, o que cada um de nós, cidadãos, pode fazer para contrariar alguns comportamentos que muitas das vezes e algumas atitudes que estão instituídas e que muitas das vezes são confundidas até com a própria cultura portuguesa, não é? A cultura do jeitinho, a cultura da cunha, e muito se tem escrito sobre estas questões. Bom, dar-vos também indicação. Há pouco o Dr. José Carlos fazia essa referência. Nós estamos na 4ª edição e já tivemos envolvido mais de 8.000 alunos neste programa em quatro edições. Portanto, nós já conseguimos atingir um número considerável de escolas. Claro que queremos ir mais além. Foram até ao momento 129 escolas em 7 países, incluindo Portugal, a Irlanda, Moçambique, Angola, mais recentemente o Brasil, portanto, isto significa também o impacto que o trabalho que nós estamos a fazer com as escolas e a generalidade das escolas estão connosco desde a primeira edição, o que isto também, do meu ponto de vista, é bastante significativo. Dizer-vos também que graças a este programa, no final de 2023, a Wall for Integrity recebeu um prémio internacional apadrinhado pelas Nações Unidas, e que tem a ver sobretudo pela capacidade que este programa tem de implementar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. E devo-vos dizer, sim, em primeira mão, que os trabalhos das Nações Unidas, do Escritório de Combate ao Crime, que é onde está inserida estas temáticas do combate à corrupção, estão já a trabalhar para uma orientação internacional do ponto de vista das escolas e de implementação de algumas medidas nas escolas. Bom, posto isto, nada melhor do que, se calhar, partilhar aqui aquilo que é para nós a narrativa pedagógica do programa Rede Escolas. Há pouco eu partilhei o link da Wall for Integrity para a Rede Escolas, onde poderão encontrar os trabalhos que as escolas têm feito ao longo destas 4 edições, onde é que nós estamos, o envolvimento, quais são os nossos parceiros, para além da Direção-Geral de Educação. Este ano temos também connosco o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, e muito daquilo que eu vos vou apresentar aqui, e não quero ser maçuda porque também quero dar espaço para o testemunho da Ana Paulino, mas também quero dar espaço às vossas perguntas, que terão certamente algumas, mas para atalhar aqui algum caminho, é minha intenção apresentar-vos aqui as linhas gerais do programa Rede Escolas. O programa Rede Escolas, como eu vos disse, é um programa de literacia anticorrupção. Tem uma forte componente de formação para a cidadania, a área tão falada nos últimos dias.
Mas a nossa preocupação, e porque quem está na base da criação deste programa é professora, e conhecendo a realidade da escola portuguesa, sobretudo da escola portuguesa, a ideia era que este programa também pudesse ser trabalhado de forma interdisciplinar. Sabemos que os diretores de turma são de áreas disciplinares muito diferentes. E, portanto, de que forma é que a minha disciplina, o português, o inglês, a matemática, as MACs, a ciência política, enfim, um sem número de disciplinas, como é que elas podem também, como é que eu posso abordar alguma temática que possa cruzar com o programa da minha disciplina? E por isso, esta ideia de um programa que é, por um lado, interdisciplinar, que é um programa que tem muito a componente de formação para a cidadania e que promove também o contacto com as instituições. Ângela, E sim, desculpa, se calhar para facilitar a visualização do documento, podes colocar em modo apresentação, se faz favor. claro que sim. Peço desculpa. Nada, era essa. Só vou ver aqui. Conseguem ver assim? Sim, já está. Boa, boa. Obrigado. Tá bom, tá Pronto. obrigado. Pronto, este documento, como todos os outros, estão disponíveis no link que eu deixei no chat. Vocês no nosso site podem encontrar todo o tipo de materiais e de recursos pedagógicos, desde esta narrativa, aquilo a que nós chamamos uma narrativa pedagógica, ou seja, as linhas orientadoras para implementar o programa. Como vos disse há pouco, este é um programa que pode ser implementado do 7º ao 12º ano. Claro, com graus de profundidade diferentes. A abordagem que eu faço a um aluno de 7º ano ou do 8º ano será certamente diferente da abordagem que eu posso fazer nos alunos do ensino secundário. E posso fazer abordagens diferentes, multidisciplinares. Portanto, é um programa interdisciplinar, é um programa transdisciplinar, é um programa que procura também ser flexível. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que ele é aplicável e ajustável e implementável em qualquer realidade escolar, seja uma escola regular, seja uma escola profissional, artística. Posso-vos dizer que já tivemos escolas, desde a primeira edição, escolas profissionais, do turismo de Portugal, tivemos escolas artísticas, de ensino internacional com currículos internacionais, de ensino regular, portanto temos uma variedade de escolas, de naturezas de escolas e, portanto, este programa permitiu chegar a todas elas e, portanto, quando eu falo aqui da flexibilidade, ele pode ser trabalhado de acordo com a realidade da escola, com a especificidade da turma, com a especificidade até dos interesses dos alunos. Há aqui vários aspectos que eu gostava também de salientar. Eu, como é óbvio, não vou esmiuçar o documento, estarei disponível depois por e-mail ou depois no final para algumas dúvidas, mas eu queria centrar a minha abordagem neste slide. Quando nós dizemos que este programa é um programa flexível, interdisciplinar, ele está sustentado naquilo a que nós chamamos os 5 pilares. Algumas perguntas, a pergunta recorrente que nos fazem e que me fazem a mim diretamente é como é que se aborda estas temáticas em contexto de sala de aula, seja na formação cívica, seja nas outras disciplinas. Há aqui, esta provavelmente é o slide e é a página mais importante de todas. Independentemente da realidade da escola, independentemente do contexto das turmas, se é do 7º ou 12º ano, qualquer abordagem que eu faça com os alunos deve respeitar este percurso, este caminho. E o primeiro de todos é a abordagem em termos dos conceitos. Aliás, foi precisamente pelos conceitos que começou este barómetro da corrupção do Francisco Manuel dos Santos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E detectou-se precisamente que a generalidade dos inquiridos
não sabe o significado, não identifica o significado dos diferentes conceitos. E, portanto, para trabalhar destas temáticas e para promover uma cultura de integridade, porque é esse o caminho que nós queremos construir, precisamos de abordar toda a taxonomia ligada a estas questões da corrupção, do lobbying, conflito de interesses, a corrupção. Será que o significado de corrupção é igual no hemisfério norte, no hemisfério sul? Que práticas de corrupção? O que é que está instalado na nossa sociedade, no nosso dia a dia, no nosso contexto próximo, de escola, de família, de vila, de cidade, não é? Que interfere? Quais são os impactos que isso tem na nossa vida? Porque é muito importante começarmos por esta dimensão e reforçarmos esta ideia de que a corrupção não é um problema dos outros, não é um problema exclusivo dos políticos, não é um problema de quem tem cargos de liderança. Como sabemos, muito dos problemas da sociedade começam com questões que já estão instaladas, não é? A cunha, o favor, não é? E, portanto, isso depois tem impactos na nossa vida, até na própria percepção que nós temos das instituições. Não é? Quando inquirimos a população, não é? E não deixa de ser percepção, e que também são questionáveis as percepções, mas quase sempre os inquiridos dizem que a corrupção está centrada no meio político e que os políticos são sinónimo de corrupção. É preciso desconstruir tudo isto, é preciso desconstruir e, sobretudo, dar ferramentas aos nossos alunos no que diz respeito aos conceitos. Do que é que nós falamos quando falamos de corrupção? Do que é que falamos quando falamos de conflito de interesses? Claro que quando falamos de conceitos, podemos abordar de formas muito diferentes. Não é? A questão, o modo como eu abordo estas questões a um aluno de 7º ano não será exatamente igual aos alunos do 12º ano. Não é? E quanto mais jovens foram os alunos, mais eu devo partir de exemplos concretos próximos dos alunos. E, portanto, um inquérito funciona sempre muito bem nas escolas, fazer um QR Code, um inquérito. Os alunos gostam imenso de fazer esse tipo de exercício, andar a perguntar aos professores, aos pais, aos colegas, fazer um inquérito sobre as definições de algumas destas palavras, depois mostrar os resultados, fazer gráficos. É sempre algo que os alunos gostam muito de fazer. Importa também perceber, depois num nível mais avançado, que instituições é que existem. Quando nós falamos aqui dos atores, nós estamos a falar dos atores criminais, estamos a falar dos atores que fazem a prevenção e o combate à corrupção. Que instituições? Nós fazemos parte da União Europeia, instituições internacionais, o que é que dizem de nós? Por exemplo, a Greco todos os anos puxa-nos as orelhas. Das 15 recomendações que foram feitas em 2015, nós só cumprimos satisfatoriamente 3 delas. Não é? Que indicações foram essas? Que orientações? Em Portugal, que organizações é que nós temos? Uma transparência e integridade, organizações da sociedade civil. Temos agora o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção. O que é que dizem sobre a situação de Portugal? Portanto, muito centrado, não é? Nos aspectos da investigação e nos aspectos práticos da prevenção e, sobretudo, esta dimensão da prevenção da corrupção que começa por nós, começa no dia a dia, por exemplo, né, em contexto de sala de aula, quando nós procuramos ser transparentes em todos os processos da vida da escola, desde os critérios de avaliação, desde a forma como fazemos a eleição. É uma experiência muito interessante, sobretudo com os mais pequeninos, fazer a experiência da eleição com uma urna, com votos, com candidatos, com campanha eleitoral. É sempre também muito interessante. E pode parecer assim um bocadinho infantil, mas vamos com os conceitos e com esta dimensão ligada aos agentes que estão ligados mais à prevenção e ao combate à corrupção, vamos consciencializando
os nossos jovens para a dimensão da transparência, da integridade, dos processos. Porque muitas das vezes as questões não estão na pessoa, no líder, em quem tem a função, mas muitas das vezes são os próprios processos, não é? Que não são devidamente transparentes. E depois queremos pôr os nossos alunos em ação. A ação de diferentes formas. Por exemplo, quando fazem entrevistas ao Presidente da Junta sobre estas temáticas, quem diz o Presidente da Junta, diz o Presidente da Câmara. Quando chamamos organismos, e eu estou a dar aqui alguns dos muitos exemplos de atividades que foram feitas ao longo destes 4 anos, quando, por exemplo, em momentos-chave do percurso, se fazem conferências, se convidam pessoas em diferentes áreas, desde o desporto, desde a política, desde a área policial, e, portanto, desde a exposição que se faz do trabalho que os alunos fizeram nesta matéria, nas diferentes disciplinas, onde envolveu as artes, onde envolveu a educação física. Deixem-me vos dizer, por exemplo, que nas 2 últimas edições, a educação física, a disciplina de educação física, tem dado um contributo muito interessante no domínio da integridade no desporto, portanto, é uma das disciplinas que mais representa os trabalhos que se vão desenvolvendo nas escolas. E, na verdade, o que nós procuramos é, com esta consciencialização, com esta introdução temática, não vamos salvar o mundo, porque a corrupção não vai desaparecer, mas vamos cada vez mais incutir nos nossos jovens o espírito crítico, o espírito analítico, sobretudo despertá-los para a necessidade do papel e da importância do papel do cidadão. Quando, por exemplo, tem mecanismos ao seu dispor para fazer denúncias, por exemplo, num país onde continua a haver muitos preconceitos relativamente às denúncias, falar do estatuto do denunciante, falar porque é que em Portugal continuamos a ter uma imagem negativa de quem denuncia, e há aqui uma componente histórica da história recente que poderá ajudar a explicar, mas na verdade, queremos, ano após ano, progressivamente sensibilizar os nossos jovens com vista a que o trabalho que é feito nas escolas, por professores, por alunos, que se arrasta e que acaba por ter amplitude nas famílias e também nos organismos que envolvem a escola, do poder local, instituições públicas e privadas, sensibilizar. Isto é um efeito de polvo, mas um efeito positivo, não é? Em que vamos explorando e vamos expandindo estas abordagens, não é? E que cada vez mais há uma maior sensibilização e cada vez mais há conhecimento efetivo sobre aquilo que pensam os portugueses, aquilo que poderá ser mudado, aquilo que dificilmente vai ser mudado, mas propostas. Por exemplo, há debates muito interessantes nas turmas, quando, por exemplo, nos mais velhos, fazem debates de propostas de lei relativamente ao combate e prevenção da corrupção em determinadas áreas, onde alargam esse debate, por exemplo, em sessões de debates interturmas. Estou-vos a dar aqui alguns exemplos que podem perfeitamente encontrar ao longo deste documento, documento esse que tem muitas imagens de muitos trabalhos que foram realizados pelos alunos na edição anterior. Este documento é um documento que nós procuramos que seja facilitador. Ele, no fundo, é uma planificação. Não precisam de cumprir isto tudo. Precisam de abordar estes 5 pilares. Temos aqui os objetivos que devem ser cumpridos, obviamente, e depois temos aqui inúmeras propostas, muitas delas baseadas naquilo que já foi feito ao longo das 3 últimas edições,
E depois aqui, todos os recursos onde podem encontrar informação e que estão disponibilizados no nosso site. Se carregarem aqui nos laranjinhas, eles fazem ligação, são hiperligações para a nossa página, onde tem lista de filmes, links, onde tem aqui, por exemplo, o Intelligent Hub e o Knowledge Center, tem um repositório de informação, precisam de alguma coisa específica, encontram lá de certeza. Vídeos promocionais, por exemplo, para as primeiras aulas abordar o tema, há pelo menos 4 vídeos que podem ser trabalhados em contexto de escola, um vídeo para os diretores, um vídeo para os professores, um vídeo para os alunos, um vídeo para os encarregados de educação. E depois aqui, não é, nós professores que temos sempre balizas, não é? Temos aqui o cronograma com as ideias, com os momentos-chave. Nós todos os anos procuramos ter 2 pilares em termos de datas, um que é sempre o mesmo, o 9 de dezembro, que corresponde ao Dia Internacional contra a Corrupção, e este ano escolhemos o dia 23 de Abril, o Dia Internacional do Livro e dos Direitos do Autor, que muito tem a ver também com a realidade da escola, sobretudo de nós professores, muitas das vezes nos entregam trabalhos, não é, que são plágio absoluto de coisas que já foram produzidas, e esse, por exemplo, pode ser um tema muito interessante no domínio da cultura de integridade e das questões ligadas ao conhecimento e à transparência na forma como nós apresentamos o conhecimento. Temos ao longo do ano, as escolas podem optar por participar até ao final de dezembro, até ao final do primeiro período, e podem optar desenvolver o programa ao longo do ano letivo todo. Portanto, damos essa hipótese às escolas. Depois, vai haver 2 momentos em que as escolas têm que nos enviar evidências. Nós faremos chegar como é que essas evidências são apresentadas. Nós procuramos sempre que o trabalho dos professores seja o mais facilitado possível e, portanto, nós vamos dar uma matriz de PowerPoint que é só preencher com fotografias, vídeos de coisas que a escola fez, que a escola desenvolveu, e depois um júri que não vai avaliar as escolas, que não vai avaliar os professores, mas vai fazer a validação do trabalho que a escola fez. Corresponde aos objetivos? Cumpriram os 5 pilares? Sim, não? E, portanto, é de acordo com essa validação que as escolas, depois, no final do ano, vão receber um selo digital, bronze, prata ou ouro, e um certificado com o título de Escola Embaixadora da Rede de Escolas de Anticorrupção. Este ano vamos procurar também fazer um encontro nacional para formação de professores e alunos também. No dia 14 de maio temos previsto uma sessão para professores e também para alunos, de maneiras separadas, de áreas separadas, sobretudo para não só a partilha de trabalhos, mas sobretudo também, porque é uma coisa que os professores nos vão dizendo, estranharam no início, nos 2 primeiros anos, e agora querem mais, e querem saber mais. E, portanto, querem formação, não só do ponto de vista pedagógico, mas querem saber mais sobre os números, querem saber mais sobre estas temáticas, também para poderem explorar de forma diferente, melhor, mais aperfeiçoada, em relação direta com as disciplinas que lecionam. Portanto, o documento é um documento que nós procuramos que seja uma ferramenta de trabalho, acredito que é uma ferramenta de fácil manuseamento, com informação de fácil consulta. Claro que isto é muita informação para uma webinar só. Nós temos o nosso e-mail da Rede de Escolas, que eu ponho já no chat, que é redescolas@allforintegrity.org, onde podem colocar as vossas questões. Dizer-vos que amanhã termina o prazo de adesão à 4ª edição do programa Rede Escolas, mas como é óbvio, vamos alargar até o final da próxima semana.
Posso-vos dizer que já temos um número considerável de escolas de todo o país a adesão feita, formalmente feita pelo nosso site. A adesão também é feita através do nosso site a partir de um formulário muito simples, que eu ponho já aqui no chat, enquanto a querida Ana Paulina Paulino, perdão, dá o testemunho da sua escola e do trabalho que desenvolveu na sua escola. Ana, a palavra é tua agora. Obrigada, Ângela. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui a dar o testemunho do trabalho feito no nosso colégio em Fátima, um colégio com contrato de associação, com alunos de muitas nacionalidades, de muitos estratos sociais, onde nós arriscámos a entrar de cabeça neste projeto. Não queria deixar de enaltecer o trabalho da All for Integrity pela coragem que teve há 4 anos atrás de levar para a frente este projeto tão importante e que tem envolvido tantas pessoas. Então, quando nós começamos, foi um bocadinho sem sabermos onde nos estávamos a colocar. Nós trabalhamos DAC, o domínio da autonomia curricular, como todos nas suas escolas, e claro que tivemos ali no ano 2021, estávamos com os alunos do 8º ano a tentar perceber o que é que poderíamos trabalhar com eles. E nessa altura eu tive conhecimento pela Ângela do projeto da All for Integrity da rede de escolas. De facto, na altura, nós não sabíamos muito bem o que era. Sabíamos que o tema era importante, que era pertinente e arriscámos. Na altura, eu sou professora de matemática, poderia dizer que seria pelo horror dos números da corrupção, talvez isso me tenha chamado a atenção, e na altura deixei-me levar e pedimos à Associação All for Integrity se seria possível participarmos com alunos do 8º ano, visto que o nosso colégio não tem secundário, e os alunos do 9º já estavam a trabalhar o tema ligado às Nações Unidas. Então, a All for Integrity deu-nos luz verde e nós arriscámos, sendo que a nossa base seria ir na linha da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, do Ministério da Educação, no desenvolvimento de competências transversais, mais no que diz respeito então ao pensamento crítico e à responsabilidade social e ética. Então, como tudo ia de acordo com o nosso projeto educativo, na promoção integral da pessoa, na ética, na responsabilidade, na seriedade, uma cidadania responsável, entramos de cabeça, sem saber, de facto, como vos disse, muito bem o que é que ia ser, porque não havia muitas coisas na altura, tudo estava a começar. O ser escola fundadora é assim um prestígio, mas também na altura estávamos assim num terreno de areias movediças. Tanto que, como disse a professora Ângela, nós podemos participar em 2 fases, ou só até o final do primeiro semestre, ou então o ano letivo todo, e nós na altura, por um bocadinho de medo, participámos só na primeira. E nessa altura ganhámos coragem e envolvemos os alunos que, ao contrário do que nós pensávamos, aderiram de forma excelente. O que eu acho, sinceramente, e do que tenho visto ao longo dos 4 anos, queria só dizer que em todos os anos, eu não trabalho pessoalmente com os alunos todos os anos, porque nós vamos rodando os diretores de turma, não é? Então o 8º ano, sempre que os alunos chegam ao 8º, trabalham o tema da rede de escolas, anticorrupção, e então eu nem sempre estou tão perto assim das atividades que são feitas, vou estando sempre a par, mas nesse ano nós então entramos de cabeça e começámos a falar com os alunos, e ao contrário do que nós pensávamos, eles respondem muito bem ao assunto, apesar de ser um tema complicado e difícil. Claro que a primeira coisa que eles se lembram são dos casos mediáticos. Eles veem televisão, há muitas coisas que são faladas muitas vezes, e então eles conhecem logo meia dúzia de casos que estão sempre a ser falados na televisão. O mais importante que eu lhes disse é que, e acho que isso é o mais difícil, há pouco estava a ouvir a Ângela falar e estava a pensar que no meio de toda a desesperança que tem havido, que o mundo não está fácil, não é? Eu penso que também não é fácil combater as nossas corrupçõezinhas do dia a dia, e talvez isso seja o desafio maior para cada um de nós, porque nenhum de nós consegue
a lutar contra as grandes corrupções, conseguimos ser agentes melhores e fazer com que os nossos alunos também o sejam no futuro. Mas o presente, os pequenos gestos do dia a dia, os jeitinhos, como a Ângela dizia há bocadinho, as cunhazinhas, ver uma pessoa que se conhece para tentar ir mais depressa a um sítio, isso nós temos que falar tantas vezes até lhes fazer sentido. E eu penso que isso não vai ser fácil. Há um caminho, o caminho faz-se caminhando, mas havemos de chegar, mas não vai ser fácil. Ao longo destes anos, nós temos sempre ligado o tema da corrupção ao nosso tema do ano, tanto que nós já tivemos Nós por uma cultura de integridade, Missão Educar para a Integridade, Caminhada de Integridade, Vida com Esperança. Este ano temos Integridade, Semear Valores, Cultivar Futuro, e então o nosso objetivo é construir cidadãos melhores, que eles sejam ativos no mundo, que sejam honestos, que sejam íntegros e que consigam levar outros com eles. Queria dizer que noto por vezes que a maior dificuldade deste trabalho nem está nos alunos, está nos adultos, porque nós achamos sempre que é um tema difícil de falar e aborrecido e eles não vão compreender, mas eu penso que o segredo é saber levá-los e saber, se eles perceberem o tema e começarem a entender bem os conceitos e a ter ideias e a pôr em prática coisas que pensam, eles ganham interesse. Claro que é muito difícil no meio das aulas, das disciplinas, do tempo que é pouco, introduzir temas como este, e depois apetece fazer muitas coisas e há muitas atividades que nós queremos fazer e que não temos tempo. Nós não trabalhamos com muitas disciplinas no colégio, temos estado mais neste momento em TIC, Educação Visual e Português, porque temos construído cartazes, temos debatido os temas. A Ângela já foi à nossa escola por diversas vezes falar sobre o assunto. Temos feito entrevistas, podcasts, inclusive com o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e com pessoas influentes da nossa zona. Só que a dificuldade que eu tenho pessoalmente sentido é a falta de tempo e de sítios para isso, porque as disciplinas estão muito cheias, há muito pouca disponibilidade para um tema tão grande. Mas nós, no colégio, não desistiremos, porque é importante estarmos ligados a um projeto que é mais do que a nossa escola, que envolve tanta gente e que é tão amplo, porque a credibilidade de uma coisa tão grande aumenta e ajuda-nos a acreditar num futuro melhor. E nós queremos, com a nossa escola, cativar outras escolas a fazer o mesmo. Quando formos muitos mais, vai ser sempre mais fácil chegar a bom porto e que todos sejam cidadãos responsáveis. Então, nós pretendemos continuar com muito afinco neste trabalho, vamos vencer as dificuldades. Este ano já temos muitos projetos, alguns enormes demais para o tempo que temos, mas eles estão muito entusiasmados, estão a começar a trabalhar agora, e eu queria vos deixar depois se tiverem alguma dúvida digam, queria vos deixar com o nosso lema, eu já disse isto na cerimónia final do ano passado, para a qual também fui dar um testemunho e também agradeço, mas dizer que uma coisa que nós queríamos que eles interiorizassem é uma frase que eu agora queria dizer muitas vezes e que este ano queria que ficasse mote na nossa escola, é que até no recreio a honestidade será o melhor jogo, e pode ser que aos pouquinhos nós consigamos mudar um bocadinho de cada pessoa. Obrigada. Obrigado, Ana, pelo testemunho bonito, pelo exemplo da vossa escola, que é exemplo para outras escolas, fantástico, e parabéns pelo vosso lema. De facto, até nas brincadeiras, no recreio, nas partilhas, começa a nossa verdadeira honestidade, e são estes valores que nós temos que transmitir aos nossos alunos, às nossas crianças, aos nossos jovens. Parabéns pelo trabalho da vossa escola, e de facto este é o exemplo para todas as escolas que estão aqui hoje neste webinar. E fica então o apelo, fica o desafio a todos inscreverem neste programa. Portanto, a Ângela já alargou o prazo de inscrição, e de facto esta é sem dúvida uma forma de todos nós aprendermos nesta temática tão importante. Ângela, temos mais 10 minutos. Nestes 10 minutos eu lanço o desafio para que, numa brevidade possível, podermos esclarecer aqui algumas questões que nos foram colocadas ao longo das suas inscrições,
Eu brevemente as apresento e depois, se calhar, num todo, a Ângela podia então esclarecer estas dúvidas, as questões que nos são colocadas, como por exemplo, como é que a sociedade atual percepciona o fenómeno da corrupção, quais as estratégias de prevenção do fenómeno em ambiente de escola. Outra questão, como podemos ter uma escola com transparência se cada vez mais os pais são excluídos das decisões tomadas na própria escola. Outra, por exemplo, como se pode ensinar transparência, integridade nas práticas institucionais quando esses valores não existem nas escolas. Qual a instituição em que poderemos recorrer quando a transparência e a integridade são omissas? Outra que nos leva também a uma reflexão, está muito relacionada com este programa, é de que forma o programa Rede de Escolas Anticorrupção contribui para promover uma cultura de integridade nas escolas e particularmente também na sociedade, e quais são os principais conceitos trabalhados no programa Rede de Escolas Anticorrupção e como é que eles podem impactar a formação cívica dos nossos alunos. E por último, como trabalhar a literacia anticorrupção com alunos do 9º ano de escolaridade, como articular uma abordagem teórica da temática com o mundo real / comunidade envolvente. Ângela, se puder refletir um bocadinho connosco sobre estas questões, acho que era uma mais-valia perante aquilo que já foi exposto e na continuidade do vosso pensamento. Obrigada, Amadeu. São muitas temáticas diferentes. Procurarei ser sintética. Como vos disse, eu sou professora, não sou especialista, e estes últimos anos levaram-me a que lesse cada vez mais sobre esta temática, não só a temática específica, a investigação, mas também de como é que esta temática pode ser abordada em contexto de sala de aula. Várias dimensões para quem me perguntou qual é a percepção. Infelizmente, um dos temas recorrentes na imprensa nacional. Nós temos tido desde janeiro, e portanto isto é cíclico, estudos internacionais que falam das percepções. Uma das grandes referências relativamente às percepções é o Índice de Percepção da Corrupção, que é um estudo feito pela Transparência Internacional, que envolve várias centenas de países e que classifica, tem um modelo próprio de classificação, e baseado em inquéritos também, e que classifica a percepção que os cidadãos de um determinado país têm sobre a corrupção nos seus países. Posso-vos dizer que, no caso de Portugal, nós temos vindo, desde 1995, temos vindo a descer na classificação. Posso-vos dizer que o Índice de Percepção de Corrupção de 2023 pôs-nos na posição 61 em 100, sendo que a posição 61 é uma posição francamente má relativamente a países, por exemplo, como o norte da Europa. Claro que não deixa de ser percepção. E, portanto, até quando trabalhamos com os nossos alunos esta dimensão da percepção, é muito curioso nós vermos os próprios investigadores dizerem o impacto psicológico que estes números causam, porque são percepções. Muitas das vezes o cidadão diz que nunca sofreu nenhum caso, nem nunca presenciou nenhum caso de corrupção, mas tem uma percepção, tem uma ideia. E, portanto, isto é um indicador. O Eurobarómetro, como eu há bocadinho referi, os estudos da OCDE, da GRECO, este último estudo que eu aconselho, porque está absolutamente extraordinário na forma como ele foi conseguido, até para a dimensão de partilha da informação. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Barómetro da Corrupção, da autoria do Luís de Sousa e da Susana Coroado, que tem o estudo, é muito apelativo do ponto de vista da imagem, e começa precisamente fazendo-nos a nós, convidando-nos a nós, quando consultamos o site, a preencher aquela questão que eu dizia há bocadinho, do significado que
cada um de nós tem, ou a ideia que nós temos para cada um daqueles significados. E é a partir precisamente da taxonomia que começa este estudo. Portanto, percepções, há muita coisa para aceder facilmente. Aliás, nós temos essa informação também no nosso site. Depois dizer-vos que nós temos organismos públicos, não é? Especializados e que nasceram com esta missão de prevenção e combate à corrupção. Não é? Decorrente da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, nasceu o Mecanismo Nacional Anticorrupção, vulgarmente designado por MENAC. Essa é a instituição onde cada um de nós, cidadãos, pode fazer denúncias, denunciar casos efetivos de corrupção. Coisa curiosa, o ano que passou, só foram, não quero enganar no número, mas penso que não chegaram às 40 as denúncias relativamente a casos particulares de denúncias de corrupção no setor público e no setor privado. Dizer-vos também que nós temos um normativo, uma lei que foi implementada há cerca de nem 2 anos, que impõe que todas as organizações com mais de 50 funcionários tenham canal de denúncia. E, portanto, isto quando me perguntam onde é que nós podemos fazer denúncias de casos específicos, os organismos específicos, as instituições, por exemplo, o Ministério Público, quando nós entramos na página do Ministério Público, também tem lá uma área reservada para denúncias. Relativamente à questão mais prática do contexto de escola, e eu englobava aqui no grande chapéu que é a cultura de integridade. E a cultura de integridade, nós podemos ter lideranças extraordinárias, podemos ter lideranças marcadas pela cultura da integridade, que se os mecanismos operacionais da instituição, neste caso da escola, não forem transparentes, há uma maior facilidade de furar o caminho. E por isso, na cultura de integridade, todos contam. E não são só as pessoas que têm cargos diretivos, cargos de liderança. Quando uma instituição, qualquer que ela seja, tem a apologia de mecanismos de transparência, será muito mais difícil furar aqui um bocadinho o esquema. Uma das perguntas relativamente Um minuto. Um Sim, minuto. calme já. Relativamente ao processo de cultura de integridade. A Ana há bocadinho falava do receio. Claro que são temas sensíveis, são temas pouco não são à partida passíveis de ser trabalhados em contexto escolar. Não temos de ter medo de trabalhar estas temáticas com os pais, com os organismos que diretamente trabalham com as escolas. A participação dos pais é muito importante, como é a participação de todos os professores, dos próprios alunos, dos próprios funcionários da escola, envolver a comunidade educativa no seu todo nestas questões e nesta cultura de integridade que começa com uma cultura de organização, uma cultura de transparência nos processos, uma cultura de estar disponível para melhorar esses processos. E se os nossos jovens lidarem com essa clareza e essa transparência todos os dias, vão interiorizar essa normalidade. Claro, não vamos terminar com a corrupção. Claro que haverá sempre quem tente furar o jogo, furar a fila, tirar a bola quando não é sua, tirar o boneco que não é seu, mas essas temáticas, a começar pela experiência pessoal e concreta, são sempre um bom partido, porque a corrupção não é um problema dos outros. A corrupção começa em cada um de nós. Ângela, muito obrigado. Forma fantástica de terminarmos este webinar com esta frase-chavão: corrupção não é um problema dos outros, a corrupção também é um problema nosso.
queremos cumprir o tempo na íntegra, são 18 horas. Resta-me apenas agradecer de coração cheio a presença de todos, particularmente uma palavra mais grata, mais presente à Ângela e à Ana pelo contributo, pela mais-valia desta tarde, por este pedacinho que nós passamos. Sem dúvida que é um reforço e um destaque dado à educação para a cidadania, onde de forma transversal temas como a transparência, a integridade e a ética devem ser trabalhados com os nossos alunos. E todos concluímos então que o papel da escola na formação de cidadãos esclarecidos, cidadãos ativos, responsáveis e íntegros é, sem dúvida, a par da família, fundamental e crucial para todos. Muito obrigado a todos e à equipa também da DGE. Obrigado. Boa tarde e obrigado a todos.